No primeiro vídeo que eu fiz sobre essa doença que faz seu pet ficar sem pelo, ou seja, muitas vezes a casa fica repleta de pelo, eu foquei mais em explicar sobre o que é essa doença, passei detalhes e como ela se desenvolve e também os sinais, ou seja, o que seu pet apresenta quando tem essa doença. Hoje, que é a parte 2 dessa nossa série de 2 vídeos sobre hiperadrenocorticismo canina ou síndrome de Cushing canina, eu vou falar sobre diagnóstico e tratamento. Pet amigo e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E se você não viu a parte 1, eu recomendo muito que você veja, porque ela é um complemento dessa parte 2 do vídeo. Primeiro a gente vai falar sobre diagnóstico, ou seja, os exames que a gente pede, quais alterações e o que a gente espera desses exames para diagnosticar, ou seja, bater o martelo de que realmente o cão tem hiperadrenocorticismo ou síndrome de Cushing, e depois eu vou falar como a gente trata, como resolve o problema. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante para a gente. É como se fosse um obrigado. A gente fica muito grato com essa atitude de vocês. E não se esqueça de virar pet amigo, pessoal. E para virar pet amigo é simples. É só bater o seu dedinho no botãozinho vermelho e se inscrever no nosso canal. E claro, virou pet amigo, agora que você é um pet amigo, aciona o sininho. Desse modo o YouTube sempre vai te notificar dos conteúdos que a gente coloca aqui. Vamos lá para o diagnóstico. E para a gente fazer o diagnóstico é um conjunto do que a gente conversa com a pessoa que está ao lado do pet, ou seja, vendo o dia a dia do animal, e também com vários exames laboratoriais. Então a suspeita do hiperadrenocorticismo canino ou síndrome de Cushing canina pode surgir durante a anamnese ou através de achados que a gente consegue detectar examinando o animal, ou seja, na clínica, e também de exames de laboratório. E tudo isso vai culminar para a nossa suspeita que seria essa doença. Os achados clínicos, de histórico anamnese, que é a conversa que a gente faz com a pessoa que é responsável pelo pet, eu não vou falar nada nesse vídeo. Por quê? Porque eu falei na parte 1. Aqui eu vou focar em exames laboratoriais e também exames de imagem. O primeiro exame que a gente pede é o famoso, que todo mundo conhece, chamado de hemograma. E o hemograma a gente vê várias alterações, principalmente em células de defesa. A gente vê alterações em leucócitos, e nos leucócitos, que são o sistema de defesa, o exército que protege o corpo do seu pet contra vários invasores, tem alteração em várias células desse exército. Tem alteração dos soldados, dos cabos, dos generais e várias outras alterações. E esses soldados, cabos e generais, que são parte do exército, são parte dos leucócitos, como neutrófilo, e os derivados do neutrófilo, como bastonete, que são neutrófilos mais jovens, mas também os maduros. E além disso, tem alteração também de eosinófilo e linfócito. Todas essas células que eu falei que são derivações de leucócito são como se fossem derivações de soldados desse exército que o pet tem como defesa. E os achados mais comuns que nós encontramos em hemograma de animal que a gente suspeita que tem essa doença seria o famoso hemograma de estresse. E esse hemograma de estresse se caracteriza pelo aumento das células de defesa, que seria a leucocitose, sem desvio à esquerda e, em muitos casos, com desvio à direita. Desvio à esquerda a gente entende que tem aumento de células de defesa, principalmente células maduras, como eu falei com vocês. E uma célula madura dos neutrófilos seria os bastonetes. Já o desvio à direita tem aumento de leucócito, com aumento de neutrófilos, mas esse aumento não se dá por células jovens, e sim por células maduras. Ou seja, tudo isso combina com alterações do exército de células do seu pet, que são as células de defesa. Elas estão alteradas no hemograma. E só uma outra informação, aquela leucocitose com neutrofilia, com desvio à direita, que eu falei anteriormente,
é uma alteração no hemograma, como eu falei, e a alteração de neutrófilos maduros, também chamados de neutrófilos segmentados. E, como eu falei também, são células bem maduras. Esses neutrófilos segmentados são como se fossem aqueles cargos mais velhos do exército. Ou seja, tem os leucócitos, que seria o exército do nosso PET, e o cargo mais velho, como marechal, que tem 5 estrelas, ou até general do exército, que tem 4 estrelas, seriam esses neutrófilos segmentados e até outras células maduras. Já os bastonetes são aqueles cargos mais jovens, como soldados, cabos e outros cargos mais. E esse aumento de leucócito, com aumento de neutrófilo, principalmente bastonete, que são as células jovens, pode indicar uma infecção aguda, especialmente uma infecção bacteriana. E além dessa alteração que eu falei, a gente encontra no hiperadenocorticismo diminuição de eosinófilos, que seria outra categoria desse exército, e também diminuição de linfócito, que é outra célula desse exército. Tudo isso que eu falei acontece por causa do cortisol. O cortisol aumenta, causa essa bagunça no hemograma. Finalizando o hemograma, vamos falar sobre o perfil bioquímico, que é outro exame muito importante que a gente pede quando a nossa suspeita é hiperadenocorticismo em cães ou síndrome de Cushing em cães. E no perfil bioquímico, a gente também tem alteração, principalmente em enzimas do fígado, como fosfatase alcalina, ALT, e tem alteração em ureia, colesterol, triglicerídeos, são as gorduras, e também no fósforo. Além disso, pode ter alteração em sódio e potássio. E uma alteração compatível com hiperadenocorticismo é o aumento da fosfatase alcalina, porque uma de suas isoenzimas é esteroide estimulada, ou seja, ela é estimulada pelo cortisol. Por isso que a fosfatase vai para as alturas. Isoenzimas, se você não conhece o que é, são formas diferentes de uma enzima que desempenham a mesma função de quebra, mas possuem estruturas diferentes. Fosfatase alcalina, vocês descobriram por que aumenta. E o ALT, que é outra enzima do fígado, ocorre também um aumento por vários fatores, como congestão e aumento do fígado, e a própria congestão, que é o acúmulo de sangue no fígado, causa esse aumento de colesterol no sangue e também aumento de gordura no sangue. E tudo isso acontece por causa da má metabolização da gordura, que é a quebra e formação de gorduras no corpo. E a ureia em animais que têm hiperadenocorticismo pode reduzir, já que esse PET ele urina muito, e quando urina, leva embora a ureia. E tudo isso é causado pelo cortisol. Lipídios, que são as gorduras, e colesterol também aumentam em animal com hiperadenocorticismo, já que os glicocorticoides, como o cortisol, provoca quebra de gordura, que é a lipólise. Essa quebra de gordura faz o colesterol disparar e também as gorduras no sangue, que são os triglicerídeos. Só para você ter ideia, 90% dos cães com hiperadenocorticismo ou síndrome de Cushing apresentam as concentrações no sangue elevadas para cortisol. Por isso que isso é muito característico da doença. E também tem queda de fósforo, como eu falei, justamente porque o animal está urinando muito. E isso faz acarretar essa queda. Porém, os outros eletrólitos, por causa disso, geralmente não se alteram. E sódio e potássio também podem alterar. O sódio pode estar elevado em animais com hiperadenocorticismo e o potássio reduzido, já que alguns PETs com essa doença, eles apresentam níveis alterados também de aldosterona, que é o hormônio que retém sódio e excreta potássio. Lembrando, pet amigo, que todas essas alterações que eu estou falando para você são as possíveis alterações. Nem todo pet vai apresentar isso. Alguns apresentam várias dessas alterações que eu falei, das próximas que eu vou falar, mas outros podem apresentar 1, 2, 3. E esses casos que apresentam poucas alterações são os mais desafiadores. Fechamos hemograma e perfil bioquímico, hora de nós falarmos sobre urinálise, que é o exame de urina, extremamente importante. Mas nessa doença, esse exame de urina apresenta geralmente alteração em um parâmetro, que seria a densidade urinária.
E essa densidade fica reduzida justamente porque o animal faz muito xixi e bebe muita água. Por isso que a densidade é encontrada em valores menores do que a referência do exame. E aproximadamente 50% dos animais com hiperadenocorticismo apresentam infecções do trato urinário. Mas, por outro lado, não apresentam sinais característicos de infecção urinária, como polaciúria, que é a vontade de urinar com muita frequência e em pequenas quantidades, e também a estrangúria, que é aquela emissão lenta e dolorosa de urina. O pet muitas vezes grita para fazer xixi porque dói demais. E também a hematúria, que é quando o pet está liberando sangue na urina. Geralmente, os animais com hiperadenocorticismo, apesar de apresentar infecções, eles não apresentam esses sinais que eu acabei de falar. E alguns estudos falam que isso acontece justamente pela ação anti-inflamatória da cortisona, que é o cortisol, que está extremamente aumentado nos animais com essa doença. Outro exame importante que a gente pede em pets que a gente suspeita dessa doença seria o hormônio tireoidiano. E nesse exame a gente tem alteração na tiroxina. E os níveis de tiroxina estão geralmente diminuídos nos casos de hiperadenocorticismo canino, aproximadamente em 70% dos animais. E isso acontece porque o hiperadenocorticismo crônico, que é aquele iatrogênico ou de ocorrência natural, faz reduzir, ou seja, suprime a secreção de TSH pela pituitária, que é a hipófise, levando a um hipotireoidismo secundário. Já que esse TSH que eu falei é que produz esse hormônio que é a tiroxina e também produz o T3, que é outro hormônio produzido pela tireoide. A gente fechou exame de sangue, agora vamos falar sobre os exames de imagem que muitas vezes nós pedimos quando estamos suspeitando dessa doença. Muitas vezes a gente pede o ultrassom e a tomografia computadorizada. O ultrassom ele é muito utilizado para a gente detectar massa na adrenal. E a adrenal é a glândula responsável, muitas vezes, pelo pet apresentar essa doença. E já a tomografia, a gente procura massa na hipófise, que é a pituitária. A gente faz a tomografia do crânio do pet e consegue detectar muitas vezes massa nessa região. Pet amigo, eu falei que encerrou exame de sangue, mas não. Tem um dos testes mais importantes para a gente detectar hiperadenocorticismo em cães, que seria o teste de supressão com dexametasona, e outro que eu vou falar a seguir, do ACTH. O primeiro, que é esse teste de supressão com dexametasona, é utilizado para confirmação do diagnóstico de hiperadenocorticismo espontâneo e utiliza, como o próprio nome do teste diz, a dexametasona, que é um corticoide famosíssimo e super potente. Primeiro, para a gente fazer esse teste, a gente obtém pela manhã uma amostra de sangue com PET em jejum para determinar o cortisol plasmático basal, ou seja, aquele primeiro cortisol do dia sem interferência nenhuma com o medicamento. É o valor do cortisol do PET, sem interferência nenhuma. Depois que a gente coleta esse sangue, a gente administra esse corticoide potente que eu falei, que é a dexametasona, na dose de 0,01 miligrama por quilo na veia. Sendo assim, depois de colocar a dexametasona, a gente coleta a amostra de sangue após 4 e 8 horas para a determinação da concentração no sangue do cortisol depois que a gente aplicou a dexametasona. Por isso que muitas vezes, para realizar esse teste, o pet tem que ficar internado na clínica para passar um dia, que o mínimo para realizar esse teste são mais ou menos umas 9 horas. Ou você pode levar de manhã, faz a coleta, aplica o dexametasona, leva seu pet para casa, 4 horas depois você volta, faz a coleta e 8 horas depois faz a terceira coleta. Tem essa possibilidade também, mas o mais prático é o pet ficar na clínica. E esse teste de supressão com dexametasona, a gente pode utilizar a dexametasona em baixa dose ou alta dose. As duas maneiras podem ser utilizadas. Um outro exame de sangue que tem a ver com essa detecção de cortisol seria a concentração do cortisol basal plasmático, ou seja, simplesmente dosar o cortisol do PET
sem interferência nenhuma com o medicamento. Esse exame, infelizmente, não tem valor diagnóstico, já que cerca de 50% dos cães com hiperadenocorticismo espontâneo apresentam níveis dentro da faixa de normalidade do cortisol. Por isso, se for fazer esse exame que eu falei, e a concentração de cortisol basal plasmático, já é melhor fazer aquele teste de supressão com dexametasona, seja com baixa dose ou alta dose. Porque nesse teste a gente já faz a concentração do cortisol basal plasmático. Agora é hora da gente falar de um dos testes mais importantes para diagnóstico de hiperadenocorticismo, que é o teste de estimulação com ACTH. E o ACTH é um hormônio produzido pela hipófise que vai lá na adrenal e faz ela produzir mais hormônio. E esse é um teste muito importante para a gente diferenciar o hiperadenocorticismo iatrogênico causado por remédios do endógeno, ou seja, não causado por remédio, é uma própria alteração do corpo do animal. E esse exame também é muito utilizado para a gente monitorar a terapia com mitotane, que é um produto que eu vou falar mais para frente no vídeo, que é utilizado para tratar essa doença. E esse teste monitora a eficácia do tratamento, porque é o único capaz de avaliar a reserva adrenocortical e fornecer informação correta da eficiência do tratamento. E diferente do teste anterior que eu falei, da supressão com dexametasona, esse pode começar a qualquer hora do dia, com a amostra de soro, ou seja, você coleta o sangue do pet, obtida antes, e outra amostra obtida 1 a 2 horas após ingestão de ACTH. E esse prazo de 1 ou 2 horas ocorre justamente na dependência de qual ACTH a gente utiliza. Em cães com hiperadenocorticismo, a resposta ao ACTH é exagerada, ou seja, a gente faz a aplicação de ACTH e tem um aumento exagerado do cortisol, em resposta a essa nossa injeção de ACTH. Já que eu havia falado no primeiro vídeo que o ACTH é o hormônio que estimula a produção de cortisol pela adrenal. Outro exame que nós utilizamos, que também é de sangue, seria a concentração de ACTH sérico. E o ideal seria a gente utilizar essa concentração de ACTH que o próprio corpo do pet produz junto com outro exame, que seria o ultrassom de adrenal. Associando esses dois, a gente pode seguramente diferenciar entre aqueles dois tipos de hiperadenocorticismo que eu falei anteriormente, hipófise dependente ou adrenal dependente. Mas lembrando que nenhum desses testes, ultrassom e dosagem de ACTH, eles possuem valor diagnóstico quando utilizados isoladamente. E para a gente finalizar diagnóstico, vamos falar de mais 3 testes, 2 de urina e o último de sangue. O primeiro de urina seria a avaliação do cortisol urinário. E a mensuração de cortisol urinário no período de 24 horas fornece uma avaliação integrada da elevada produção de hormônio no decorrer do tempo. Ou seja, a gente vê quanto de hormônio está sendo produzido nessas 24 horas. O segundo exame de urina também, que é uma outra possibilidade da gente fazer para animais que possuem essa alteração, seria a avaliação da relação cortisol por creatinina urinária. E a mensuração dessa relação de cortisol creatinina urinária de amostras colhidas da urina é muito sensível, ou seja, é muito detectável. Mas infelizmente não é sensível, já que outras doenças, também hormonais, podem apresentar a mesma alteração que o hiperadenocorticismo apresenta nesse exame, como é o caso de diabetes mellitus, insípidos, infecção de útero, que é a famosa piometra, hipercalcemia, que é o aumento de cálcio no sangue, e também a insuficiência hepática. E o último teste para a gente passar para o tratamento seria o teste de estimulação com CRH. E o CRH hipotalâmico ele é comercialmente disponível, ou seja, a gente pode comprar para fazer esse diagnóstico e exerce efeito na concentração de ACTH
e também de cortisol em cães com hiperadrenocorticismo. E isso acontece conforme eu expliquei no primeiro vídeo. É produzido esse hormônio CRH pelo hipotálamo. Esse hormônio desce, vai na hipófise, estimula a produção de ACTH. E esse ACTH desce mais ainda, vai lá na adrenal e estimula a produção de cortisol. Por isso que dá para a gente também utilizar esse CRH para nos auxiliar no diagnóstico de hiperadrenocorticismo em cães. E uma única dose na veia de 1 micrograma por quilo desse hormônio CRH aumenta a concentração de ACTH e cortisol em cães normais. Cães com hiperadrenocorticismo hipófise dependente têm resposta exagerada em relação à concentração de cortisol, enquanto que não há aumento significativo na concentração de cortisol em cães com tumor adrenocortical. Finalizamos todos os testes que nós realizamos quando estamos suspeitando de hiperadrenocorticismo em cães ou síndrome de Cushing em cães. Hora de falar de uma das partes mais importantes do vídeo, tanto da parte 1 quanto essa da parte 2, que é o tratamento. No primeiro vídeo a gente viu a gente viu mais detalhes sobre a doença, os sinais que o pet apresenta. E nesse segundo vídeo eu passei para vocês o diagnóstico, quais exames a gente pede, e além da avaliação do veterinário, para diagnosticar hiperadrenocorticismo em cães ou síndrome de Cushing em cães. Agora é hora de uma das partes mais importantes, que é o tratamento. O ideal, pessoal, é a gente fazer o tratamento sabendo da causa, da real causa do hiperadrenocorticismo, mas muitas vezes isso não é possível, porque às vezes a gente não consegue identificar a causa dessa doença. Mas diagnosticando, sabendo que o pet tem hiperadreno, a gente pode iniciar o tratamento mesmo não sabendo a causa base, já que, como eu falei, muitas vezes essa causa a gente não consegue identificar. E existem dois tipos de tratamento, o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico. E além disso, a gente também tem que conversar com as pessoas que têm pet com essa doença, as expectativas do tratamento. Porque muitas vezes a gente acha que tratando o animal, ele vai voltar a ser o que era antes. Ou seja, a função endócrina dessa glândula vai voltar a ser como antes, como ele era quando era um animal saudável. Por isso que essa expectativa ela tem que ser alinhada. Justamente porque nem sempre com o tratamento isso é possível. Porque infelizmente, após a realização do tratamento, alguns cães podem apresentar excesso ou falta, que seria a deficiência hormonal. Ou seja, a gente diagnostica, trata, e muitas vezes o animal continua apresentando excesso de cortisol ou deficiência de cortisol. Por isso que tudo isso tem que ser conversado e alinhado, para justamente não haver surpresa após o tratamento. E lembra que eu falei no início desse tópico de tratamento que muitas vezes a gente trata sem saber a causa base, a real causa do animal ter desenvolvido hiperadrenocorticismo? Pois é, quando a gente não consegue identificar essa causa, uma alternativa é supor que o cão apresenta hiperadrenocorticismo hipófise dependente, com hiperplasia, ou seja, aumento das duas adrenais, e que responde ao tratamento com mitotane, que a gente vai falar a seguir, que é um dos medicamentos que a gente usa para tratar o hiperadreno. E de acordo com a resposta a essa medicação, isso dá uma sugestão para a gente de qual seria a causa do hiperadrenocorticismo, visto que o hiperadreno hipófise dependente ele é facilmente controlado, enquanto o hiperadreno adrenal dependente é resistente ao mitotane. Por isso que a gente fazendo a terapia com mitotane e controlar bem, a gente pode sugerir que esse hiperadreno do cão é hipófise dependente e não adrenal dependente. Justamente pela resistência desse medicamento, que é um dos medicamentos que a gente vai discutir a seguir, que é utilizado para tratar o hiperadreno, é resistente ao hiperadreno adrenal dependente e não ao hipófise dependente. Então vamos para as opções de tratamento que eu falei com vocês, o cirúrgico e o clínico. Começando pelo cirúrgico. Se o cão
estiver com hiperadrenal dependente, ou seja, vamos supor que a gente diagnosticou hiperadenocorticismo ou síndrome de Cushing em um cão e tem uma presença de um tumor na adrenal. Primeira coisa que nós temos que fazer é localizar esse tumor, logicamente, através de exames, que eu falei no tópico anterior, e também procurar por metástase, ou seja, para ver se há espalhamento desse câncer. Para isso, a gente utiliza o bom e velho ultrassom. Se esse tumor da adrenal for pequenininho, possivelmente ele é benigno e mais facilmente removível do que os tumores grandes de adrenal. E às vezes esses tumores grandes são até maiores que o próprio rim do animal, já que a gente sabe que a adrenal fica muito próximo do rim. Nesse caso de tumor de adrenal, uma das opções de tratamento é abrir o animal e retirar essa adrenal, seja ela pequena ou grande. E depois dessa retirada, é esperado o efeito contrário que o animal apresentava, ou seja, ele estava com hiperadenocorticismo, agora ele apresenta o contrário, uma hipoadenocorticismo agudo, logo após a cirurgia. Por isso que depois que o tumor é retirado, a gente tem que realizar infusão de dexametasona na veia a 0,1 mg por quilo por um período de 6 horas. Ou seja, é como se a gente estivesse repondo o que essa glândula estava produzindo, justamente pelo efeito colateral da cirurgia. E essa dose deve ser repetida 2 a 4 vezes por dia por via subcutânea, além da via intravenosa que eu falei anteriormente. E depois do período de recuperação da cirurgia, de 48 a 72 horas depois, a gente deve substituir essa dexametasona por prednisona, na dose de 0,5 mg por quilo por via oral 2 vezes ao dia, durante 2 dias e com redução dessa dose de modo gradual durante 2 a 3 meses. Ou seja, a gente tira a glândula, tem o efeito colateral dessa retirada e a gente repõe algo que a glândula estava produzindo. É meio contraditório, mas essa é uma das opções de tratamento cirúrgico que nós temos. Fora que também a gente tem que olhar a concentração de sódio e potássio. Tem que monitorar depois da cirurgia. Sendo que a concentração de sódio maior que 138 miliequivalente por litro de sangue ou concentração de potássio maior que 5,5 miliequivalente por litro de sangue pode indicar necessidade de terapia com mineralocorticoide, já que você lembra que eu falei que a glândula adrenal produz, além do cortisol, outros hormônios também. E um desses hormônios são os mineralocorticoides. E a atuação desse mineralocorticoide altera sódio e potássio. Por isso que a gente tem que estar atento com esses dois minerais no corpo. E de todos os mineralocorticoides, a aldosterona é o mais potente produzido pelo córtex da adrenal, já que nos rins, essa aldosterona provoca transferência de sódio do lúmen do túbulo distal renal para as células tubulares em troca de potássio e hidrogênio. Por isso que o sódio aumenta e o potássio reduz. E o prognóstico dessa cirurgia, pet amigo, infelizmente não é muito bom, ou seja, a sobrevida do animal, chance de complicação, não é tão boa, já que tem bastante complicação, como má cicatrização, redução do sistema de defesa, que é imunossupressão, e também tromboembolismo, já que pode acarretar, entrar algo ali estranho na corrente sanguínea e causar danos maiores no animal. Mas apesar disso, aqueles cães que são submetidos à cirurgia, 80% têm sobrevivido e com período de recuperação de aproximadamente 30 dias. Lembrando que essa cirurgia que eu estou falando para vocês não é tão recomendada quando a massa é muito grande, quando tem também evidência de espalhamento tumoral, que seria a metástase, por isso que é bom a gente pesquisar antes. Ou então quando o sentimento da pessoa que tem o pet não é tão legal. Nesse caso a gente tem que pensar e repensar se vale a pena submeter esse animal à cirurgia. Agora, se o pet estiver com metástase, não vale a pena submeter, porque a tendência é essa metástase piorar. Falei para vocês da cirurgia quando o hiperadreno é adrenal dependente, agora eu vou falar uma opção de cirurgia quando
o hiperadreno é hipófise dependente. E a cirurgia que a gente faz, que é a retirada da hipófise, se chama hipofisectomia, que já foi descrita em cães, mas é um procedimento raro na veterinária, por alguns motivos, como a alta taxa de complicação do procedimento e após o procedimento, e também pela facilidade que a gente tem de tratar com outras alternativas além dessa, como a primeira opção que eu falei, que é mais fácil, que é a retirada da adrenal, no caso de aumento dessa adrenal, sendo esse aumento induzido por tumor na hipófise ou pela própria destruição da adrenal por medicamentos. Por isso que essa opção de retirada da hipófise ela é mais rara em cães. Finalizamos os 2 tratamentos cirúrgicos possíveis, que seria a retirada da adrenal, quando o hiperadreno é adrenal dependente, ou a retirada da hipófise, quando o hiperadreno é hipófise dependente. Agora vamos passar para os tratamentos clínicos, que são os mais comuns de serem feitos no hiperadrenocorticismo canino ou síndrome de Cushing em cães. O primeiro tratamento clínico é a terapia com mitotane, que é aquele primeiro medicamento que eu falei para vocês anteriormente. E é a melhor forma de tratar o hiperadrenocorticismo espontâneo em cães. É uma droga potente que acaba com a adrenal, ou seja, ela tem efeito tóxico nas células da adrenal. Ela causa morte, necrose de 2 áreas dessa glândula que é a adrenal. A primeira é a zona fasciculada e a segunda é a zona reticular. Já que a gente sabe que a fasciculada é a principal zona do córtex da adrenal que produz cortisol, mas a reticular também produz esse hormônio. Por isso que esse medicamento destrói principalmente essas 2 zonas. E o lado bom de usar o mitotane é que a zona glomerulosa, que é a terceira zona do córtex da adrenal, ela é relativamente resistente aos efeitos de morte celular desse medicamento. Por isso que geralmente quando a gente usa o mitotane, a secreção de aldosterona, que é aquele hormônio que eu falei que regula sódio e potássio, ela é preservada. Isso é um ponto positivo do uso desse medicamento. Mas o efeito negativo dessa droga, ou seja, o efeito colateral, é que pode ocorrer a degeneração do fígado, com atrofia de regiões desse órgão, como a parte centrolobular e também o engurgitamento, causando congestão. E o tratamento com mitotane ele é realizado em 2 fases. A terapia inicial, que é de indução, e a outra terapia, que é de manutenção. Outro medicamento que a gente pode usar para tratar hiperadrenocorticismo em cães é a terapia com cetoconazol. Primeiro a gente falou do metotane, agora é hora do cetoconazol. E cetoconazol é um medicamento conhecido por muita gente, já que é uma droga com ação antifúngica, com ação antimicótica e de largo espectro. E o lado bom é que ela tem pequena toxicidade, ou seja, ela é pouca tóxica para o organismo. E na adrenal, ela causa inibição reversível da esteroidogênese, ou seja, ela inibe a produção de cortisol pela adrenal. E de modo reversível, ou seja, se a gente tirar esse medicamento, a adrenal volta a produzir o cortisol. E a administração de pequenas doses dessa droga leva a uma redução significativa da concentração sérica de andrógenos. E se a gente parar de usar pequenas doses e usar altas doses, a secreção de cortisol ela é suprimida, ou seja, é reduzida. E para fazer o tratamento, o cetoconazol ele é administrado na dose de 5 mg por quilo do PET 2 vezes ao dia, utilizando por 7 dias. E essa dose pode ser aumentada para 10 mg por quilo do peso do animal 2 vezes ao dia se a gente não notar perda de apetite ou amarelidão, que é a icterícia. E depois de 14 dias usando cetoconazol, a gente tem que realizar o teste de estimulação com ACTH, que eu falei lá quando a gente estava discutindo sobre o diagnóstico. E se o resultado desse teste não for legal, não for na referência que a gente quer, a gente pode aumentar essa dose ainda mais, para 15 mg por quilo 2 vezes ao dia. E dados de laboratório mostram para a gente que 80% dos animais tratados com cetoconazol apresentam rápida redução do cortisol no sangue.
E esse tratamento com cetoconazol possui efeitos colaterais, apesar de raramente ocorrerem, mas se ocorrer, pode apresentar vômito, o pet para de comer, ele emagrece, pode ter diarreia e as enzimas do fígado aumentam. E a desvantagem de usar o cetoconazol é que alguns cães apresentam falha na resposta quando a gente trata a hiperadreno com essa droga. E a gente tem que dar 2 vezes ao dia no pet, às vezes de modo indefinido, ou seja, a gente não sabe quando que a gente vai cortar a administração dessa droga. Mas a vantagem é que é uma droga fácil de encontrar, tem mínimo efeito tóxico e geralmente não afeta a produção de mineralocorticoides. Essa droga também é frequentemente utilizada para estabilizar animais antes da cirurgia e pode ser inclusive utilizada no lugar do mitotane, no caso de tumores de adrenal grandes ou até naqueles inofensivos. E além do cetoconazol e do mitotane, outras drogas já foram usadas para fazer tratamento de hiperadrenocorticismo em cães ou síndrome de Cushing em cães, como a bromocriptina, selegiline e a ciproheptadina. Mas infelizmente não teve efeito promissor e caíram em desuso. A gente não as utiliza mais. E se a gente vê que o mitotane não será utilizado, uma outra droga que pode ser utilizada para tratar hiperadrenocorticismo seria o trilostano, que a gente até consegue encontrar em pet shops. Mas infelizmente, independente da forma de tratamento que a gente escolhe, essa doença ela é grave, de difícil tratamento e controle no cão. Por isso que o ideal, antes de pensar em tratar, diagnosticar os sinais, o que é a doença, é a gente focar na saúde dos nossos animais. Por isso que o pet tem que ter boa alimentação, tem que praticar atividade física, ele tem que ter saúde mental, ou seja, ele tem que se sentir um pet e não ter aquela humanização excessiva que é prejudicial. Fazendo isso, a chance de desenvolver qualquer distúrbio, não só essa, é reduzido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da parte 1 também, que eu fiz com muito carinho. E eu tentei aqui passar para vocês informações completíssimas sobre essa doença. E fica aqui o meu convite para você clicar no botãozinho vermelho, virar Pet Amigo, se inscrever no nosso canal. Acione o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos. E não se esqueça do seu like, que é muito importante para a gente. E se você não viu a parte 1, veja, que ela é complementar a essa parte 2, na qual a gente discutiu diagnóstico e tratamento de hiperadrenocorticismo em cães ou síndrome de Cushing em cães.